Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sábado, dia 10 de abril de 2021, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 16, versículo do 9 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, durante toda essa semana, após a Páscoa, na 8ª de Páscoa, nós meditamos a cada dia as aparições de Jesus ressuscitado. E verdadeiramente o Cristo ressuscitou de verdade. Aleluia! E o Evangelho de hoje, São Marcos, faz um resumo de tudo aquilo que os outros evangelistas, São Lucas, São João, relataram durante os evangelhos dessa semana. Primeiro, nós vemos Jesus aparecer a Maria Madalena e o próprio Cristo pede que ela vá anunciar aos discípulos que vão para a Galileia, pois ele lá os encontrará. Depois, Jesus aparece aos discípulos de Emaús, aqueles 2 que vão caminhando para Emaús com outra aparência, mesmo que Madalena também, no primeiro momento, não reconhece Jesus, porque o Cristo ressuscitado pode aparecer de qualquer forma. Mesmo Jesus, sendo Deus, podia fazer isso, mas como antes da sua morte ele era a mesma imagem de homem, mas agora ressuscitado na plenitude da glória de Deus, ele aparece com várias aparências. E aqui também nós vemos São Marcos relatando que quando os discípulos foram contar aos outros 11, eles não acreditaram. E é o próprio Cristo que vai aparecer enquanto eles estavam se alimentando, estavam comendo, e vai repreendê-los por causa da sua falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então nós vemos que Jesus repreende os discípulos pela dureza dos seus corações. Mesmo antes da morte de Jesus, Jesus em muitos momentos preparou os discípulos para que eles estivessem preparados para aquele momento. Jesus falou várias vezes dizendo que o Filho do Homem ia ser rejeitado, ia ser entregue pelos sumos sacerdotes, que ele seria crucificado, mas no 3º dia ressuscitaria. E é essa dureza no coração que Jesus repreende os discípulos, porque Jesus já havia anunciado. E como o Evangelho vai falar, eles estavam tristes, Estavam tristes porque eles estavam de luto, porque mesmo como os discípulos de Emaús narraram para Jesus: tu é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Ele prometeu ressuscitar, mas até agora não apareceu, e era o próprio Cristo que estava ali diante deles. Então, Cristo preparou os seus discípulos para aquele momento, para que eles tivessem fé, tivessem esperança, esperassem com alegria a vinda do Cristo ressuscitado,
mas mesmo assim eles se encheram de luto e tristeza. Não confiaram, não acreditaram nas palavras de Jesus. E é o próprio Cristo que fala isso. Mas Jesus vai dar a missão verdadeira dos discípulos e para todos os cristãos, que é ir ao mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura, aos confins da terra. É essa a missão dos discípulos e a missão da igreja durante esses 2000 anos. É anunciar a palavra de Deus, é anunciar esse Cristo que por amor se entregou na cruz e pela glória de Deus o Cristo ressuscitou no terceiro dia. E é essa confiança que nós precisamos ter, nós nos dias de hoje, que o Cristo virá na sua glória com os seus anjos e separará as ovelhas dos cabritos, onde colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos na sua esquerda, e as ovelhas dirão: vindes bendito do meu Pai, para o reino que foi preparado para vós desde a criação do mundo. E para os cabritos irá dizer: afasta-te de mim e vão para o fogo do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse dia chegará. Devemos esperar, não com tristeza. Por isso, nós não devemos temer a morte, mas esperar esse momento com alegria, porque será o momento que nós estaremos diante do Cristo, contemplaremos a face de Deus, assim como Simeão se alegrou quando conheceu o Salvador e disse: Senhor, podes me levar, porque meus olhos viram a salvação. Assim somos nós, principalmente nesses dias que vivemos, momentos de tristeza, de dor, de perda de pessoas queridas por causa dessa peste chinesa. Nós não devemos ter tristeza, nós devemos nos manter em oração, firmes e confiantes, que, se for da vontade de Deus, que nós partamos desse mundo, que nós estejamos preparados para esse encontro com Cristo. São Paulo mesmo sabia que iria morrer e disse: completei a jornada, guardei a fé, receberei o tesouro que foi preparado para os justos desde a criação do mundo. É essa alegria e essa confiança de São Paulo que nós devemos ter no nosso coração da nossa vida. Não se entristecer, mas se alegrar com esse dia, pois nós viveremos como os anjos, promessa de Cristo. Jesus disse: onde eu estiver, ali estarão os meus discípulos. Precisamos caminhar os caminhos de Jesus, se alegrar nessa caminhada terrestre, para que é só um momento de passagem. A verdadeira alegria está em viver na graça de Deus, a felicidade de Deus por toda a eternidade. Portanto, meus irmãos, cumpramos a nossa missão como cristãos e também nós sermos anunciadores da palavra de Deus. Nós muitas vezes nos omitimos de compartilhar as coisas de Deus, de levar a palavra de Deus para tantas pessoas, que muitas vezes a gente manda uma palavra e vai tocar profundamente o coração daquela pessoa e vai transformar a vida. Comigo foi assim, vivia no mundo, e quando o Erlei chegou lá naquela chácara, tocando o violão, nos convidando para o primeiro encontro do Texto dos Homens, de forma inusitada, num lugar que era impensável da pessoa anunciar a palavra de Deus, e eis-me aqui, discípulo, anunciando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho. Eu fui tocado por aquela palavra. E a gente compartilha tanta besteira pelos grupos de WhatsApp, né? E muitas vezes a palavra de Deus, as pessoas mandam para a gente nem abre, ainda mais compartilhar. Mas que Deus tenha misericórdia e que nós nos enchamos dessa alegria do Cristo ressuscitado.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado final de semana para cada um de nós.